subo aqui e me dá um frio na espinha. Mas acho que isso é bom, né? Acho que isso é um bom sentimento. Nos faz pensar que realmente, se não for Deus a falar, não vale a pena subir, né? E eu sempre peço, Senhor, que seja o Senhor. Porque de mim, tudo que sai é muito, muito, muito pouquinho comparado ao que o Senhor pode nos dar. Amém? Queridos, hoje é domingo, de manhã, como diz um querido amigo nosso, compositor, mas o que eu quero trazer para vocês hoje é que estar na casa do Senhor é maravilhoso, correto? Estar na casa do Senhor é incrível. Estar na casa do Senhor, você sabe aquele sentimento no coração, você fica a semana toda, ainda não chega domingo, ainda não chega domingo. E não é pela folga, mas é porque domingo é o dia do Senhor. Domingo é o dia que nós viemos cultuar ao Senhor. É o dia que a gente separa especificamente para estar não só com o Senhor, mas com os irmãos em união. Glória a Deus. E queridos, eu fiquei pensando o que poderei eu, orando no meu tempo, Senhor, o que poderei eu falar, compartilhar, expressar um pouco. E então o Senhor começou a falar comigo que primeiramente eu amo quando o Senhor me dá aquela, sabe, aquele tapa muito sincero e gentil de amor que Ele fala, presta atenção no que eu quero te dizer, vê se para de fazer coisas que não deve. E eu fico ali, ai Jesus, eu só quero melhorar, só quero melhorar. E o Senhor Ele falou algo comigo muito lindo que eu quero compartilhar com vocês, se me permitem. Amém? Hoje eu quero falar sobre a cultura do reino. E eu quero que vocês parem para pensar, todo reino, toda nação, toda localidade tem características únicas, tem coisas que são só delas. Por exemplo, se eu pergunto aqui, Vitor, qual é um prato que representa a nação portuguesa? Aí muitos falam, mas espera, eu sou do Porto, talvez a francesinha. Bom, eu sou daqui mais de Lisboa, acho que uma cozida portuguesa encaixa bem. Mas no norte ali temos pastéis de bacalhau, maravilhoso. Queridos, toda nação, toda localidade tem a sua característica. E a cultura do reino, a cultura de Deus, também não é diferente. Nós somos um povo único. Não é verdade? Nós somos um povo que Deus separou e vem resgatando do império das trevas para fazer coisas maravilhosas, coisas grandiosas, coisas lindas. E você sim vai ter características que são do céu. E é maravilhoso, não é verdade? Porque quando a gente olha e passa pelo mundo, nós vemos características tão tristes, infelizmente. Mas quando a gente começa a andar nos caminhos do Senhor, a palavra nos ensina que já não somos mais cidadãos desta terra, somos cidadãos dos céus. E assim como somos dos céus, a nossa identidade, nosso BI é de lá. Muitas vezes eu fico pensando, esse próximo ano eu já vou poder dar entrada na minha documentação da nacionalidade portuguesa, e eu fico pensando, cara, vou ter nacionalidade portuguesa, ter nacionalidade brasileira, mas eu também tenho a nacionalidade que está acima de todas, que é a do céu. Se você não parou para pensar, pense, você é um privilegiado por ter a nacionalidade do céu. Queridos, muitas pessoas gostariam de poder ter, ou de exercê-la livremente no seu país, mas infelizmente não podem. Mas hoje nós vamos aprender um bocadinho sobre algumas coisas muito lindas. Em 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 21 ao 22, diz assim: porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Romanos capítulo 3, verso 23 diz: porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O que eu quero trazer com isto é que antes de termos a nossa nacionalidade do céu, todos temos a nacionalidade do pecado. Não há ninguém que não nasça debaixo do pecado. O próprio Cristo falou que todos pecaram, todos, não há exceção, exceto uma, Cristo Jesus. E se você falar, Vitor, realmente eu já pequei, eu sei, eu também, mas calma, que assim como Cristo resgatou quando estava no seu tempo, assim Ele resgatou ontem, vai resgatar hoje, resgatará sempre. Amém?
E então o que eu quero trazer com isto é que a nacionalidade do pecado, ela vem aqui dentro. Eu não sei se você já parou para pensar, mas mesmo quando uma pessoa é bebezinha, às vezes se você não faz o que ela quer, pá, eu já vi filhos pequeninos baterem no rosto de seus pais. Eu já vi filhos pequeninos fazerem uma birra enorme que, se talvez fossem maiores, pegariam aquilo à força. E muitas vezes a gente para pensar, ai, Vitor, uma criança é tão inocente. Sim, em algumas áreas é super inocente. Mas infelizmente a raiz do pecado está ali dentro e precisa ser tratada. Então nós temos que parar para pensar, sim, eu vim de uma raiz pecadora, mas a palavra de Deus diz que esse não é o ponto final da história. A palavra de Deus diz que esse é um entretanto, porque há ali uma regra, há ali algo que, se você começar a trilhar, você vai se ver livre dela. A cultura do pecado, ela foi imputada em nossa vida, mas ela não é o que nos define. Amém? Em 2 Pedro, capítulo 2, do verso 17 ao 19, diz: isto é, para quem está debaixo da cultura do pecado e infelizmente vive regrado por isso. Eles são como fontes secas ou uma neblina levada pelo vento e estão condenados às mais escuras trevas. Com palavras vazias proclamam a sua grandeza imaginária e apelam para desejos carnais, distorcidos, a fim de atrair de volta o pecado àqueles que mal escaparam de uma vida enganosa. Prometem liberdade, mas eles próprios são escravos da corrupção, pois cada um é escravo daquilo que o controla. Queridos, quando nós estamos debaixo do jugo do pecado, nós somos escravos de alguma coisa. Quando eu estava debaixo do jugo do pecado, eu era escravo dos meus desejos, eu era escravo daquilo que me levava e momentaneamente me dava ali certos prazeres. Eu era escravo de coisas que no final do dia eu chegava e começava a chorar e ficava, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? E você fala, Vitor, você é tão novo. Querido, não há idade para o pecado. Porque, como a própria pastora Rita um dia desse citou aqui, se uma pessoa for morrer aos 25 anos e ela já tiver com 21, 22, ela está no fim da vida dela. E a palavra nos ensina que somos neblina. Em que sentido? A gente está aqui, mas logo, logo a gente pode não estar. E a gente tem que viver o hoje, como nosso querido pastor Agnaldo, na Palavra para os Homens, nos ensinou. Viva o hoje, porque o passado já passou e o futuro você nem sabe se vai poder ter. Viva o hoje. Então, quando você parar para pensar, analise. Espera, se eu estou em Cristo Jesus, então eu tenho que ser totalmente diferente do que o versículo me ensina. Eu não posso viver me vangloriando por pensamentos carnais. Que pensamentos carnais? É levar tudo com orgulho no peito, dizendo, eu posso tudo. Eu sou o melhor. Não quer dizer que você não possa se elogiar, mas quer dizer que, acima de tudo, o que nós devemos fazer é dar glórias e louvores ao Senhor. Eu sou uma pessoa que uma das coisas que Deus tratou na minha vida é o receber um elogio. Porque antes, quando eu li essas coisas, a gente vai amadurecendo na fé. No início eu ficava, meu Deus, eu não quero glória nenhuma para mim. Uma pessoa, parabéns, Vitor, bom trabalho. Glória a Jesus. Parabéns, Vitor, glória a Jesus. Porque no meu coração eu só queria, não, tudo é para Ele. Eu tenho, sei lá, Senhor, eu não quero ter um coração orgulhoso. Não, pera, a gente pode receber elogio. E o Senhor foi me ensinando que sim, um trabalhador é digno do seu salário, um trabalhador pode receber elogio, mas o grande X, eu nunca quero perder esse coração, é de realmente tudo que fizer, a glória é para o Senhor. Porque assim como um Senhor tão maravilhoso como o nosso, vamos ser sinceros, Ele merece. Ele já pagou um preço tão enorme só para nos ter ao lado dele no céu. Eu não sei você, mas eu fico imaginando o dia que nós estivermos lá. Eu até conversei com meus amigos no live, eu falei, olha, eu não sei vocês, mas eu gostaria de poder chegar no céu e dormir um pouco. Aí você fala, Vitor, mas por que dormir um pouco? Porque, cara, dormir é maravilhoso. Mas eu também acredito que existirá outras coisas tão boas no céu. Mas o que eu quero dizer com isto? É que muitas vezes a gente tem tantas coisas e pensa tantas maravilhas, mas eu imagino só dormir no colo de Jesus, deitar ao seu lado, conversar com Ele. Vai ser incrível.
E hoje nós desfrutamos uma pequena porção do que aquilo na eternidade vai nos deixar. Fico já a imaginar. Queridos, uma coisa muito interessante é que não é pelo fato de você caminhar com Jesus que nunca mais irá pecar. Quando a gente aceita esse Senhor Jesus como nosso Salvador, como nosso Senhor, quando a gente decide ir e caminhar ao lado dele, o pecado continua ao nosso derredor, como a palavra diz, o diabo como um leão rugindo, querendo nos devorar. E infelizmente, em certas situações a gente acaba por cair, porque ainda estamos nos firmando na fé, ainda estamos aprendendo. Mas o que eu quero dizer com isso é que caiu, ok, mas a palavra diz que ande em dois, porque sempre alguém vai te ajudar a levantar. Não ande sozinho na fé. O Senhor nos ensina que a gente não pode andar sozinho na fé. Por isso que Ele enviava sempre de dois em dois. Por isso que Ele sempre estava ali com os discípulos mais próximos. Por isso que Ele sempre caminhava com pessoas. Viver na fé é viver com pessoas. Viver na fé é viver em relacionamento constante. Algo muito lindo é que diz em Romanos capítulo 8, do verso 1 ao 8. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. Muitas vezes a gente pega e fala: ai, Jesus, eu sou tão ruim, eu sou tão mal, querido. Pare de se condenar. Viva o novo. Errou, faz parte. Lute contra o erro. Seja firme, seja rígido. Mas se falhar, lembre-se, não há condenação. Porque muitas vezes isso acontecia comigo, eu ficava: meu Deus, eu pequei, agora sou de novo aquela pior pessoa do mundo. Mas Cristo morreu por todos os meus pecados. E a palavra nos ensina que não é para utilizar isso como uma desculpa para continuar a pecar, mas é para utilizar isso como uma força. Eu consigo vencer da próxima vez. Porque se hoje eu falei, amanhã eu vou lutar com todas as forças e vencer. E ainda hoje também eu irei me arrepender e entregar ao Senhor as minhas falhas. Pois Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá a vida, os libertou da lei do pecado que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza da nossa natureza humana. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer, ao enviar o seu Filho na semelhança da nossa natureza pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. Amém? Segunda-feira iremos comemorar, o 25 de abril, quando ali o fim de Salazar acabou sobre a nação de Portugal, o império. E o que eu quero dizer com isso? O pecado acabou! Acabou! Eu acho muito engraçado que quando a gente para pensar, ai, Vitor, mas a gente vê pecado no mundo. Sim, mas sobre a sua vida acabou. Não dê mais oportunidade para ele, sabe? Não fique naquela coisa, ai, Vitor, eu tenho minha fraqueza, eu também tenho. Mas ele não tem aquele poder que tinha antigamente. A gente pode vencer, a gente vai vencer, e a gente já venceu em Cristo Jesus. Amém? Para lá, para não me perder. Ok. De modo que nós, que agora não seguimos mais a nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a nossa mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz, pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus, nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio da natureza humana não podem agradar a Deus. Este texto é muito lindo, porque ele realmente nos ensina e tem um grande alerta: se você já está em Cristo Jesus e ainda assim é dominado pela natureza humana, alguma coisa está errada. Algo não bate certo, porque se ele entrou, fez morada, está ali contigo, vai haver transformação, vai haver mudança. E o melhor de tudo é que é uma mudança que vale a pena. Pare para pensar, quem era você antes de Cristo?
E quando eu olho para trás, eu vejo alguém que eu não quero voltar a ser. E queridos, eu só tenho 26 anos. Eu fico pensando, meu Deus, se eu tivesse caminhado com Cristo, talvez mais firme, de verdade, desde o início, aonde será que eu estaria agora em relacionamento com Ele? Mas como o nosso pastor ensinou, não olhe para trás. Olhe para o que você pode ter hoje, para o que você pode construir hoje. Porque aquela velha frase, não chore pelo leite derramado, já derramou. Vamos viver algo novo hoje com o Senhor. Não seja mais dominado. Diga mesmo, eu conheço pessoas que às vezes se deixam levar por pensamentos e eu digo, não aceita. Sabe, se o inimigo diz que você é isso, não aceita. Olhe para a palavra, o que a Bíblia diz que eu sou. Amém? Mateus capítulo 7, do verso 18 ao 20 diz: a árvore boa não pode produzir frutos ruins, e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. Filipenses 3:20, a nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e é de lá que aguardamos ansiosamente a volta do Senhor Jesus Cristo. Queridos, olhe para os seus frutos hoje, faça uma análise. O que será que eu tenho produzido? Eu não sei você, mas eu sempre me faço essa análise e fico pensando, o que eu tenho produzido? Se eu morrer hoje, pelo que eu serei conhecido? Se eu morrer hoje, aquilo que eu construí em Jesus para alcançar essa nação vai continuar ou vai parar comigo? Porque a palavra nos ensina que os nossos frutos, eles permanecem. E tantos frutos ruins como frutos bons. Porque se a gente produz um fruto ruim e a gente não for lá consertar aquilo que a gente fez, aquilo vai ficar. Quando eu comecei a minha caminhada com Cristo, existiam pessoas que eu magoei, e uma delas foi o meu pai. E quando eu comecei a aprofundar em Cristo, ele falou: vai, pede perdão, libera perdão. E queridos, não é fácil, mas é prudente. Não é fácil, mas é a melhor decisão. E muitas vezes o amar se torna, como posso dizer, um remédio na nossa vida. Porque a gente para pensar e fica, ai, tão difícil amar aquela pessoa. Mas se você se colocar no lugar de Cristo, olha para como Ele te amou. Parece fácil, não parece? Mas queridos, quando Ele estava carregando aquela cruz, eu vou te ser bem sincero, não foi fácil. Tanto que Ele teve que receber ajuda. Muitas vezes a gente tenta amar as pessoas sozinhos pela nossa força, eu tenho que amar. Não, você também recebe ajuda em amar as pessoas. Porque não é fácil amar alguém que é totalmente diferente de nós. Aqueles que são parecidos e têm as ideias mais alinhadas, nossa, é uma maravilha. É chuchu beleza. Mas quando a gente tem alguém tão diferente, que bate de frente, a gente fica, ai Senhor, como eu posso? E aí você olha para Cristo e Ele vai te dizer, é muito fácil, filho. Amém? Atos capítulo 5, verso 19 diz, porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que a homens. Querido, você já teve alguma vez que ir de frente contra um homem, no sentido pessoa, por conta de Cristo? Você já teve que alguma vez bater o pé e falar, desculpa, eu não vou fazer isso porque isso vai contra os meus princípios, contra os princípios do reino, contra a cultura do reino. Se você ainda não experimentou esse nervosismo no coração de ir contra, eu te aconselho, faça quando aparecer. Porque é uma mistura de nervosismo com medo, com aquela coisa, eu estou agradando ao Senhor, e no final a paz que excede todo o entendimento bate e você fica, ainda bem que eu tomei a decisão correta. Aqui em Portugal eu já tive que muitas vezes dizer não ao pecado e muitas vezes ser contrariado, taxado de louco, taxado de por que você quer fazer isso?
mas no final a paz que excede o entendimento bate no coração e eu consigo descansar e dormir suave na minha cama. Não se deixe levar pelo que o mundo quer, porque a palavra de Deus nos ensina que nós viemos transformar através de Cristo Jesus. Mateus 5, nossas bem-aventuranças. Acredito que todo mundo ama as bem-aventuranças, né? Mas eu gosto das últimas, porque as últimas falam mesmo comigo e acredito que às vezes passa despercebido. Mas vamos lá, Mateus 5, verso 10 ao 12. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Queridos, bem-aventurados quando a perseguição bate à nossa porta. Eu não sei você, mas se ainda hoje uma perseguição, mesmo que fraquinha, ainda não bateu à sua porta, algo está estranho. Porque no ADN do reino de Cristo, no ADN da cultura do céu, a perseguição vem. Os nossos profetas que vieram antigamente foram perseguidos. Cristo foi perseguido. Os discípulos foram perseguidos. E eu falo uma verdade, você será. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai de alegria, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós, que foram antes de vós. O que eu quero dizer com isso, querido, está sendo perseguido? Glória a Deus. Querido, está difícil resistir ao pecado? Glória a Deus. Queridos, quer desistir? Não desista e dê glória a Deus. Queridos, se a gente for parar para pensar, a perseguição que a gente sofre, o Senhor diz que Ele não nos dá nada que a gente possa suportar. Então não diga que está difícil demais, diga, obrigado, Jesus, por dar aquilo que eu posso suportar. E como nosso irmão Lázaro diz, para quem não conhece a música, vá passando pela prova, dando glória a Deus. Amém. Mateus 5, do verso 13 ao 16, diz que vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, se não for para lançar fora e ser pisado pelos homens. Você já conhece alguém que caminhou com Cristo e que hoje está afastado e que hoje literalmente está sendo pisado pelos homens, pisado pelo pecado, pisado por aquelas coisas que infelizmente vão contrárias à vontade de Deus? Eu conheço pessoas que se deixaram levar pelo pecado, eram sal, salgavam, eram firmes, mas infelizmente no momento de fraqueza caíram e ainda não conseguiram retornar. Mas a gente olha e vê o quão triste está sendo. Queridos, uma das coisas que eu amo de verdade, é resgatar aquelas pessoas que já têm uma identidade de filho. É resgatar aqueles que estão longe do Senhor. Não é pelo galardão que a Bíblia promete, mas é porque sabe quando o seu irmão está longe, sabe quando a sua irmã está longe, sabe quando a família está distante, você consegue ir lá resgatar. É maravilhoso. Então não desista. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, e nem se acende uma candeia que se coloca debaixo de um alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandecerá a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Queridos, você pode tentar se esconder, mas o mundo está te observando. As pessoas do seu trabalho estão te observando, na tua escola, na tua faculdade. Porque a palavra diz que se somos luz, se a gente é luz, não adianta, a gente não pode se esconder. A gente tem que brilhar, a gente tem que fazer a diferença. Porque senão, por que Cristo está em nós? Porque senão, era aceitar Jesus e ir para o céu. O Senhor ainda nos deixou uma aventura. Imagine só, você chegar no céu e depois, atrás, aquele pessoal que você fala assim, nossa, Jesus, eu amei, foi difícil, mas eu trouxe. Foi difícil, mas a minha família está toda aqui. Foi difícil,
mas os meus colegas do trabalho, da faculdade. Senhor, foi difícil, mas aquela atendente da padaria. Senhor, foi difícil, mas vale a pena. Vale a pena. Se você não olhar como vale a pena, e se você olhar apenas como, nossa, é difícil, é cansado, está sobrecarregado, o que a Bíblia nos ensina? Venha a Cristo, Ele dá um fardo leve. E ainda assim, querido, se você disser que está cansado, a palavra diz que é leve, então alguém vai estar mentindo. E eu acredito que não é Cristo. Então, vamos parar de reclamar, vamos parar de dizer que está difícil, vamos viver uma vida realmente, sabe, e ir para frente. Porque a gente não encontra, né, muitas vezes os discípulos escrevendo aqui, nossa, eu quero logo desistir, eu quero logo que o Senhor me leve. Não. Paulo, de todos os discípulos, eu acho que foi um dos assim que mais passou por situações complicadas. Mas ainda assim, no último dia ele disse, eu lutei um bom combate. Ele poderia ter escrito diferente, eu lutei um difícil combate. Eu lutei, nossa, quase que eu perdi. Não, um bom combate. Imagina só a gente chegar no fim da nossa vida e falar, eu lutei um bom combate. Foi maravilhoso. Ah, se eu pudesse ter vivido a mesma vida 2 vezes. Vamos continuar. Então, o maior testemunho evangelístico que alguém pode dar é ser um cristão fora das 4 paredes. Porque aqui dentro é muito fácil. Isto é verdade. Mas fora é onde o bicho pega. É onde as coisas começam a ficar ali de uma maneira aventureira. Amém? Queridos, hoje eu quero falar sobre alguns pontos que você pode analisar. E se você tiver, Vitor, eu estou um pouco confuso se eu estou conseguindo implementar a cultura do reino. E nós vamos falar sobre o nosso primeiro ponto, o amor. Agora o amor está no ar. Mateus, verso 22, do 37 ao 39, e diz, e Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento ou entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é, amarás o teu próximo, como a ti mesmo. Queridos, se não sabe por onde iniciar na cultura do reino, inicie amando. Ame mais. Ame mais a Deus. Ame mais você também. Ame mais o seu próximo. Mas ame. Porque se você não amar, infelizmente você pode resmungar, você pode odiar, você pode fazer todas as outras coisas. E por que não amar? Amar é tão bom. E eu acredito que todo mundo que está aqui gosta de ser amado. Quando eu estou com a minha esposa, muitas vezes, eu pego, deito ao lado dela, eu falo, amor, você é tão linda. Amor, eu te amo tanto. Amor. E eu começo que eu fico assim, cara. E às vezes ela fica assim, só me olhando. Aí eu, é tão bom. Eu sei que muitas vezes é difícil chegar para o nosso colega de trabalho e falar assim, nossa, você é tão lindo. Eu te amo tanto. E esperar a mesma... Mas são amores diferentes. Mas ame de alguma maneira. Muitas vezes eu trabalho num talho e quando meus colegas se cortam, eu sou o primeiro a correr, pegar um curativo e tá aqui. Ou quando preciso, às vezes, em amor, eles colocam a louça suja na pia e como eu sou o menor da casa, né? Ele fica olhando, ele não vai lavar, né? Eu vou ter que lavar. Então, em amor, eu começo a lavar a louça por ele. Queridos, o que eu quero dizer é que é possível amar em todas as esferas que a gente está inserido. Isso, como eu volto a relembrar, se você falar, ai, Vitor, é difícil, lembre de Cristo carregando aquela cruz. E rapidinho você, não, é fácil. É maravilhoso. O segundo, Escrituras. Em 1 João, capítulo 2, do verso 4 ao 5, diz, aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Uma das coisas que eu fico pensando é, qual foi a última vez que a gente parou para ler de verdade as Escrituras? Sabe, sem aquela correria do eu tenho que terminar o meu devocional, ou sem aquela coisa, tipo assim, ai, tipo, é 15, 5 minutos, eu tenho que ler só por... Não, pera, você parou para meditar, você parou para falar assim, Jesus, fala comigo. Jesus, eu quero, sabe, descobrir os segredos da tua palavra. Sabe, meditar com profundidade.
De tal maneira que você fica assim, uau! Muitas vezes a gente fica lendo a palavra de Deus como se fosse um livro, como se fosse apenas uma leitura simples. Não. Queridos, se você ler um versículo, ele pode transformar a sua vida. Ele pode mudar totalmente. Então, dê valor às Escrituras. Dê valor à palavra. Dê valor, sabe, aquela Bíblia que está lá na sua casa. Porque chegará um dia que você não vai poder ler mais. E, infelizmente, a gente não para pensar nisso. A gente não para pensar que amanhã a gente não pode mais estar aqui. E o quanto da palavra ficou por eu aproveitar. Porque quando estivermos no céu, acredito que o Senhor vai estar ali, ó, falando, e a gente não vai mais precisar ler a sua Bíblia com Ele, porque Ele é a própria Bíblia, Ele é a palavra. Então valorize hoje. Valorize de verdade. Se você não tem frequência na palavra, comece hoje. É um novo dia, é uma nova oportunidade. Mas leia. Uma das coisas que eu tenho adotado ultimamente é não só ler, mas escutar a palavra. Eu coloco meu fone de ouvido, ligo na palavra, fico ali a escutar. Crie métodos, mas leia a palavra, escute a palavra, viva principalmente a palavra. O salmista nos ensina que nós guardamos a palavra do Senhor em nosso coração para não pecar contra Ele. Quer parar de pecar? Guarde a palavra no coração. Viva a palavra, que vai ser muito mais fácil quando o pecado vier e bater a porta. Porque automaticamente vem e bate a porta, a gente lembra de José, sai correndo. Vem, bate a porta, a gente lembra de Pedro, fala, mas vale agradar a Deus do que os homens. Vem, bate a porta, a gente começa a rebater com a palavra, como o Senhor Jesus nos ensinou quando foi tentado no deserto. A gente responde o pecado com o quê? Palavra. A Bíblia nos ensina que a palavra do Senhor é a espada do guerreiro. Amém? Próximo, ide. Mateus verso 28, 18 ao 20 diz, e chegando-se Jesus, falou-lhes, e acredito aqui com muito amor e carinho, mas firme, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide. E é muito engraçado que a conotação aqui no hebraico não é só ide, mas é indo. Ou seja, enquanto você vai, não é tipo, eu vou chegar naquele lugar e começar a fazer discípulos. É, enquanto eu estou indo, me deslocando, eu faço discípulos. E sobre todas as nações, batizando-os no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Queridos, vamos fazer discípulos. Vamos libertar o cativo. Vamos, sabe, levar essa palavra de evangelho. Porque se um dia chegou até nós, e hoje, pela glória de Deus, estamos aqui compartilhando isso, por que não chegar a quem está ao nosso lado? Sério, eu tenho uma pessoa que é muito querida, que até hoje é a professora Juraci, né? Ela era colega de sala de minha mãe, né? Tava aula, tudo, e elas eram colegas, e então ela começou a evangelizar a minha mãe. A minha mãe automaticamente recebeu o evangelho, não guardou só para si, evangelizou a minha irmã. A minha irmã não guardou só para si, me evangelizou. E depois nós, em conjunto, uma operação, evangelizamos o nosso pai e todos hoje, graças a Deus, temos a Cristo no coração. E é muito engraçado que de vez em quando eu mando mensagem para a professora Juraci, até hoje eu falo, muito obrigado por um dia a senhora ter compartilhado esse evangelho com a minha mãe. Sério, de vez em quando eu mando no aniversário dela, então eu falo, professora, muito obrigado. A primeira vez que eu ia compartilhar a palavra no live, professora, muito obrigado. Queridos, eu sou muito grato porque Deus usou a vida dela para alcançar a minha. E eu fico imaginando, você é grato por aquelas pessoas que trouxeram o evangelho a você. Eu sei que devemos ser gratos acima de tudo a Deus, mas eu quero, tipo assim, valorize as pessoas que têm levado o evangelho. E seja uma professora, jura-se, na vida de alguém. Faça a diferença e leve. E no final você vai ver que vale a pena. Quarto, e esse é um dos que eu mais gosto, sacrifício. Oh, glória a Deus. Podemos dar um glória a Deus quando ouvimos essa palavra?
Amém. Lucas capítulo 9, do verso 23 ao 24, diz: E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, quem diz aqui? Jesus, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua linda cruz. Acho que faltou só acrescentar o linda, que é muito bom. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor a mim, perder a sua vida, a salvará. Queridos, é maravilhoso carregar a cruz. É maravilhoso, sabe, pagar o preço pelo Evangelho. É maravilhoso você dizer: Jesus, muito obrigado pelos calos em minhas costas. Muito obrigado, Senhor Jesus, por esse peso tão lindo que é carregar a Tua palavra. Porque se a gente for olhar sempre como um sacrifício, literalmente, a gente vai desanimar no longo do tempo. E sim, como Cristo esteve pesada, lhe ajudaram, também peça ajuda de vez em quando. Porque carregar a cruz também pode ser feito em família. Cada um tem a sua específica. Mas a gente também pode ajudar o nosso irmão, incentivando, dizendo: vale a pena, não desista, continua firme. O que eu quero dizer é que sacrifício, ele é algo que vai estar sempre, sempre na vida de um cristão. Mas sempre vai valer a pena pagar o preço. Então não desista quando estiver pesado demais. Simplesmente respire um pouco, né? Tome uma água, coma um pastelzinho de nata, um cafezinho. Vai firme. Não para. Porque querendo ou não, a palavra do Senhor diz que Ele breve voltará. E se diz que quando breve voltará foi escrito já há 2000 anos atrás, queridos, eu acho que a gente já deve estar no último E do breve. Sinceramente, eu acho que as coisas estão cada vez mais, sabe, afunilando para Cristo. E só não enxerga quem não conhece a palavra. Porque o que a palavra nos ensina? Conhecereis a verdade, ela libertará. O mundo precisa desse evangelho. O mundo precisa que a gente leve. Porque senão chegará o grande e temível dia do Senhor. E as pessoas fugirão, tentarão se esconder em montanhas, tentarão se esconder em todos os lados. Mas não irá adiantar. Porque quando o Senhor vier, Ele vai buscar a sua noiva, a sua igreja, a mim, a você. Mas por que também Ele não pode buscar os nossos amigos do trabalho? A nossa família por completo? Queridos, bata o pé contra o pecado. Faça a diferença. Porque se não for hoje, quando? Eu sempre paro para me perguntar, e toda vez quando eu tomo uma decisão que aos olhos de Deus é má, eu fico em crise, que eu fico: Senhor, eu não quero perder tempo com o pecado. Às vezes eu e minha esposa, é muito engraçado, quando a gente, sabe, já está começando ali uma conversa um pouco mais agressiva um com o outro em amor, eu pego e falo para ela: amor, não vamos brigar, não vamos perder tempo, sabe? Eu te amo tanto que eu não quero perder tempo brigando contigo. E aí é muito engraçado porque a minha esposa, ela é um pouco mais, como posso dizer assim, um pouco mais falante do que eu. E às vezes eu vejo que ela não quer brigar, mas porque ela precisa expressar algo para fora, e eu fico a escutar, eu fico: uau, é verdade. E no meio de tudo isso eu só: amor, me perdoa. Às vezes, queridos, você fala: Vitor, deve ser fácil lidar contigo. Não, não é muito não. Mas obrigado, amor, por tentar. Você tem sido uma vencedora. Mas o que eu quero dizer com isso é que não vai ser fácil você lidar também com as pessoas. Mas vale a pena. Não perca tempo brigando. Mesmo quando você está certo, ore para Deus ir e convencer o homem do pecado. Você não precisa aceitar a tudo. Mas existem coisas que nem vale a pena. Existem coisas que não vale a pena a gente, sabe, perder o tempo e cabeça. Porque se o nosso tempo é precioso, a gente tem que investir ele aonde é precioso para o Senhor, que é no reino. Esses dias eu estava conversando com a minha esposa e falei: amor, eu quero fazer um jejum de distração. E ela ficou assim.
E sim, sabe, tudo aquilo que tem nos distraído da presença do Senhor, tudo aquilo que tem nos levado e fazendo a gente perder tempo. No início ela ficou assim, depois ela, vamos, amor, vamos junto fazer então. Sabe, o desafio é você, faça um jejum de distração. Porque de alimento, querido, vou ser sincero, não sei pra você, mas pra mim é muito fácil. Eu não sei o que que tem em mim que às vezes eu fico sem comer de boa. Eu fico, não, cara, tem que ser algo mais profundo. Jejue aquilo que te distrai. Jejue aquilo que te leva, sabe, a perder tempo muitas vezes. Graças a Deus que o Senhor tirou do meu coração aquele amor que eu tinha por jogos. Antes eu gostava de ficar jogando meus jogos no telemóvel. Perdia tempo. Uma vez eu fui parar para fazer uma análise, eu vi lá, tem o cronômetro de aplicativos. Queridos, eu nem lembro qual foi o tempo, mas tipo ali já tinha acumulado 60 horas do meu dia. Eu fiquei parando para pensar, 60 horas. É muito tempo. Imagina 60 horas investidas no reino de Deus. Então, quando eu olhei aquilo, eu fiquei em choque. Eu fiquei, meu Deus do céu, aonde eu estou investindo o meu tempo? Porque não volta. Você pode estar no maior ranking do jogo, mas não volta. O que aquilo vai trazer de glórias para Deus? Eu me fiz essa pergunta e eu olhei para isso, não somente para isso, mas para minhas redes sociais. Sabe, para aqueles momentos de conversas que, tipo, não edificam a Deus. E tudo isso eu fui, não, pera, vou deixando de lado, vou deixando de lado. Não é que eu não brinque de vez em quando, tá aí o Romário, de vez em quando a gente joga um FIFA, brinca e tal, mas aquilo já não é mais a prioridade do meu tempo. Aquilo já não é mais o que me realiza. O que eu quero dizer para você é, faça do Senhor a sua prioridade. Faça dele, sabe, o centro de tudo. E no final, quando todos estivermos lá no céu, eu te garanto, vai valer a pena. Vai valer muito a pena. Amém? Querido, fique de pé. Eu quero orar nesse momento para nós estarmos encerrando. Mas o intuito dessa palavra é só trazer um alerta a mim, a você. Vamos fazer diferente. Vamos implementar a cultura do reino. Vamos fazer realmente, sabe, tipo, as coisas a cooperarem de uma maneira diferente. Porque eu te garanto, buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus, a sua justiça. Tudo será acrescentado. E esse tudo não é para as coisas más, queridos. É tudo que estiver de acordo com a vontade do Senhor. Porque muitas vezes a gente busca o Senhor com outro interesse. Não pode ser assim. A gente tem que buscar os seus pés antes de buscar as suas mãos. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela tua palavra, que o Senhor realmente tem falado ao nosso coração. Senhor Jesus, eu oro para que realmente o Senhor possa colocá-la em nossos corações, Senhor Jesus, para não pecarmos contra Ti. Eu oro para que o Senhor possa tirar toda e qualquer distração, Pai, que esteja na minha vida, na vida dos meus irmãos. Eu oro para que o Senhor possa fazer a diferença, Pai, para que o Senhor realmente possa ser o centro do nosso universo, Jesus. Eu oro para que o Senhor possa realmente nos levar a amar mais, nos levar a ir mais, nos levar a sacrificar mais, nos levar a ter o amor pela Tua palavra, Senhor. Eu oro quebrando todo jugo, Senhor Jesus, de pecado, Pai. Eu oro quebrando realmente toda e qualquer seta maligna, Pai, que estejam realmente ali querendo entrar na vida dos nossos irmãos. Eu oro para que o Senhor possa purificar as suas mentes, purificar o seu coração. Eu oro para que eles possam ter desejos voltados para o céu. Eu oro para que nós possamos implementar a cultura do céu aqui, cada vez mais forte, mais eficaz. Eu oro para que possamos fazer a diferença no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade, na nossa família, Senhor Jesus. Pai, faz algo. Por favor, Senhor Jesus, em nosso meio, Pai, que as pessoas ao passar por nós, elas possam sentir a Tua presença, Pai. Que as nossas sombras possam curar como curavam dos apóstolos, Senhor Jesus. Que as nossas orações possam operar e fazer milagres, Pai. Mas para que tudo isso seja para que o Teu nome seja glorificado, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós Te damos graças. Amém, amém e amém.